Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui neste domingo para ministrar o culto de missões, aonde estaremos adorando e glorificando o nome do Senhor. E por ser culto de missões, hoje quem vai pregar aqui para nós, daqui a pouco, é o missionário de Paulo Ramos, o missionário Antônio. Glória a Deus. E queremos dar o início ao culto orando a Deus. Grande Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor Deus, nós estamos mais uma vez para juntos, ó Deus, adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Pedimos, ó Deus, a Sua presença e a presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Aqui, Senhor Deus, queremos ser usados, ser um vaso nas Tuas mãos, Senhor Deus, para transmitir a Sua palavra aos corações. E, ó Deus, que o Senhor possa derramar do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas a partir deste momento, Pai querido, porque estamos inteiramente, Senhor, aqui para cultuar o nome do Senhor. Estaremos aqui, Senhor Deus, este período, e a Sua presença e a Sua direção, que o Espírito Santo da verdade habite em minha vida e na vida de todos que estão assistindo este culto e também todos, ó Deus, que estão participando. Pai amado, toma de Jesus. Amém. Hoje o nosso presbítero que estará tocando o instrumento, mas nós vamos cantar esse instrumento hoje, 2 louvores para glorificar o nome do Senhor. E o primeiro louvor que nós vamos cantar é o hino de número 26 da nossa harpa cristã. E tudo isso para exaltar o nome do Senhor. Queremos mandar o nosso abraço a todos aqueles que sempre está ligadinho no Facebook. Hoje nós não temos transmissão pelo Instagram, mas temos pelo Facebook. E todos que assistirem depois gravado no YouTube, vai aqui o meu abraço a você. E Deus possa lhe abençoar com esta palavra e com esses louvores. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de bela, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá
mesmo em dores que levam à morte. Se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus com mais um louvor. Aleluia. Louvado seja Deus. (243) hino pouco cantado nos dias de hoje. Eu me lembro quando eu me converti, esse louvor ele era de praxe, cantado todos os cultos. Era o hino de abertura das Assembleias de Deus no Brasil. E o tempo foi se passando e as coisas foram modificando, e este hino quase não é cantado mais nas igrejas. Mas eu sempre gosto de cultivar aquilo que foi plantado há mais de 100 anos atrás. E nós temos que trazer para os dias de hoje, não é diferente. Deus é milenar, é eterno, podemos dizer assim. Deus é eterno e nunca deixou de ser Deus, e nunca mudou e nunca vai mudar os seus pensamentos e nem seus projetos e nem o que Ele faz. Sempre vai ser da mesma forma. Glória a Deus. Nós abrimos esse culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo.
abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem obrigados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Pedro, 1 Pedro, glória a Deus, no capítulo de número 1, glória a Jesus. Então, a partir do versículo de número 13, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13, e nós vamos ler até o versículo de número 25, glória a Deus. Nós vamos ler do 13 ao 25, somente 12 versículos, glória a Jesus. Ou melhor, 13 versículos. Diz assim: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em tudo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto destes últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou entre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência, na verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, e amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de somente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada e ainda está sendo pregada. Grande Deus e eterno Pai, diante desta palavra gloriosa que o Senhor nos permitiu nesta noite, para que nós pudéssemos ler juntamente com os
com os telespectadores e também, Senhor Deus, com os irmãos que estão presentes e com os ouvintes. Deus amado, uma palavra excepcional, a qual nós precisamos olhar para nós mesmos e fazermos a nossa mudança de vida. Porque, Senhor Deus, sabemos e falamos, Pai querido, da sua vinda, falamos da sua volta, falamos da eternidade, falamos da sua salvação. Mas nós precisamos não somente, Senhor, de estar falando, mas cumprindo a tua palavra em nossas vidas, assim fazendo a sua vontade. Pai poderoso, nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor venha usar de forma especial cada um, Senhor, Pai querido, que irá e está glorificando e exaltando e buscando ao Senhor de todo o coração. Meu Deus, toma a direção de tudo, porque tudo é para a honra do teu nome e para o seu nome ser glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nesta noite diante de Deus, porque a pessoa que precisa de ser glorificado é o Senhor. E quando nós tiramos o nosso tempo para estar na presença de Deus, a pessoa ou o ser mais beneficiado com tudo isso somos nós mesmos, que estamos na presença de Deus. Porque nós sem Deus nós não somos nada. Nós somente seremos vestígio, algo tão insignificante. Porque quando se torna rejeitado por Deus, não tem valor algum. O ser humano, quando se trata do lado espiritual, ele só tem valor aqui na terra. E nem para todos tem valor aqui na terra. Mas quando você tem Deus, às vezes você não tem valor para a humanidade aqui na terra, mas para Deus você é uma pedra preciosa. Você é uma pedra de valor inestimável. Não importa que as pessoas retratam de você, o importante é o valor que Deus dá a você. E nós estamos aqui reunidos e muitas pessoas nos assistindo, tirando um pouquinho do seu tempo. Isso não é perdido. Talvez você não vai ouvir pessoas como eu, falando palavras que você gostaria de ouvir, palavras bonitas, como se fossem poesias, como se fosse algo para te acrescentar. Mas nós estamos aqui para falar de Deus, e das coisas de Deus. Não tem tanta coisa assim que nos traz para a nossa carne algo assim tão venerável, de estarmos assim tão à vontade de estar com o celular na mão. Porque as pessoas gostam muito de polêmicas e de piadas e de coisa que alegra a sua carne. Mas nós aqui não estamos nem aí com o que a carne quer. Nós queremos e estamos aí com aquilo que o Espírito quer, que está dentro de você, mesmo que você não quer, mas tem algo dentro de você que quer, estar na presença de Deus. Então, nesta noite, você não está perdendo nada de estar adorando a Deus e ouvindo a palavra do Senhor. E neste momento eu quero já passar o microfone, porque nós só temos 1 hora de live, e aqui nós vamos passar já diretamente para o nosso missionário Antônio, que irá ministrar a palavra aos nossos corações a partir deste momento, a verdade de Deus para todos nós. Amém? Glória a Jesus. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa falar
aos nossos corações essa noite, amém? E que aonde essa imagem chegue, que aonde a minha voz chega, que possa chegar o poder de Deus para alcançar a tua vida. Que a luz do Espírito Santo possa reinar e brilhar na sua casa, amém? Bom, essa noite é com imensa satisfação que estamos aqui, eu juntamente com a minha esposa, com a minha companheira, missionária Maiara, aqui juntamente com o nosso pastor Jubas, para exaltar e para bendizer o santo nome do Senhor. Bom, eu quero compartilhar uma mensagem lá em Oséias, capítulo 14, somente 2 versículos dessa passagem. Oséias, capítulo 14, somente o primeiro e o segundo verso, onde fala bem assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Amém. Bom, eu vou tomar a liberdade de me assentar aqui nessa cadeira, já que a colocaram aqui, em nome de Jesus. Bom, hoje é culto de missões, mas eu quero falar a respeito de pecado. O porquê? Porque o pecado, ele nos envergonha, ele nos priva de Deus. O sujeito que vive no pecado, quando ele diz que ama a Deus, a consciência dele o acusa e diz: tu não ama não, porque tu vive no pecado. A pessoa que vive no pecado, que é escrava do pecado, é uma pessoa privada de Deus. É uma pessoa que não tem liberdade para dizer: meu Deus, eu te amo. Porque a consciência dela mesma acusa que ela não ama a Deus, porque ela vive no pecado. E o pecado faz parte dos desejos e concupiscências que há nesse mundo. E a Bíblia fala que aquele que se torna ou que é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas sendo amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. E essa mensagem que nós acabamos de ler, o primeiro verso falou: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Aqui, Oséias, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala ao povo de Israel: converte-te ao Senhor teu Deus. E se ele pede conversão para o povo de Israel, e se ele pede para aquele povo se converter, é porque com certeza aquele povo não era convertido. Porque lá em Oséias capítulo 6, aqui antes do capítulo 14, o povo fala: voltamos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. E mais à frente fala:
conheçamos e prossigamos em seguir ao Senhor. Mas Deus, lá no capítulo 4 de Oséias, capítulo 6, Deus vai falar ao povo de Israel: o que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é passageiro. É como a nuvem, a fumaça que logo passa. Então, o amor daquele povo era passageiro. Só queria buscar Deus quando o negócio apertava, quando via que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, então se voltava a Deus. Mas no capítulo 4 no versículo 4 do capítulo 6 de Oséias, Deus vai falar: o que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é passageiro. Porque o vosso amor é como a fumaça que logo desaparece. E fala: converte-te ao Senhor, porque pelos teus pecados tens caído. É isso que o pecado faz com o ser humano. É o que o pecado faz com nós quando damos a liberdade. Para o pecado vir e ser senhor de nossa vida. O pecado, ele nos derruba. Porque Deus fala: porque os teus pecados tens caído. Então é o pecado é o que te derruba. É o pecado, é o que te lança no chão. É o pecado, é o que te priva de Deus. É o que te envergonha de Deus. O apóstolo Paulo fala: procurai ter uma boa consciência, tanto diante dos homens como diante de Deus. Então o pecado, ele nos priva de Deus. Ele nos priva de dizer que nós amamos ao Senhor. Lá em João, no capítulo 8, Jesus vai dizer que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanecerá para sempre na casa do Pai, mas o filho sim vai permanecer para sempre na casa do Pai. Então aquele que comete, que pratica, que vive na prática do pecado, esse é escravo do pecado. Esse é judiado pelo pecado. Não tem domínio sobre si mesmo. E Jesus fala: pois aquele que é escravo do pecado não permanecerá para sempre na casa do Pai, mas o Filho sim. Eis aí está a resposta. Porque muitas pessoas não se firmam, se desviam. Uma pessoa santa, curada do pecado, uma pessoa que não vive debaixo do jugo de Satanás, não tem um porquê ela se desviar. Como eu falo, ou você alimenta a sua carne, ou você alimenta o seu espírito. E aquele que você alimentar, que eu alimentar, é o que vai vencer. Se eu alimento a minha carne, os meus desejos, então são os meus desejos e prazeres, é o que vai vencer o meu espírito. Mas se eu alimento o meu espírito, se eu alimento a minha fé, então o pecado não vai ter o poder para me dominar, não vai ter autoridade sobre a minha vida, porque não haverá liberdade para ele. Então eis aí o porquê de muitas pessoas se afastar da casa de Deus, não permanecer para sempre na casa do Pai.
é porque é escravo do pecado. Mas Jesus fala, mas o filho sim, permanecerá para sempre na casa do Pai. Então esse povo aqui, Deus exortava eles para o arrependimento e promessa de perdão. E diz lá em Tiago capítulo 4, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, pratica o pecado. Se eu não me engano, em Hebreus ou em Efésios, Deus vai falar, aquele que uma vez provou da palavra de Deus, se fez participante da luz, aquele que uma vez foi lavado das suas imundícias, aquele que uma vez se fez participante do reino de Deus e se afastou. Deus vai falar, pois esse que tal coisa pratica, está crucificando novamente o Filho de Deus. Está mais uma vez crucificando a Jesus, o Nazareno. Fazer o bem, porque sabe fazer o bem, sabe praticar o bem, sabe praticar o bem e não faz, porque se fez uma vez participante da palavra do Senhor, da luz, provou dos dons de Deus, se fez participante do reino do Senhor e se afastou, deixou o caminho, a verdade e a vida. E te falo, e também falo a mim, que para quem quer viver no caminho certo, Jesus é o caminho. Para quem não quer viver na mentira, Jesus é a verdade. E para quem quer ter vida em si mesmo, Jesus é a vida. Como diz em Apocalipse, que muitos têm a fama de quem vive, mas está morto. Carrega essa palavra aqui, essa Bíblia debaixo do braço, mas está morto. É chamado de crente, mas está morto. Chama Deus de Pai, mas não obedece como bom filho. Sabe fazer o bem e não faz. E na epístola de Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala no capítulo 4, aquele que sabe fazer o bem e não pratica, esse comete o pecado. Então esse povo é escravo do pecado. Como eu falei em Oséias capítulo 6, eles vão dizer, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e vai nos sarar. O Senhor fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em seguir ao Senhor, mas Deus os repreende. O que vou te fazer, ó Efraim? O que eu vou te fazer, ó Judá? Porque o vosso amor, as vossas boas obras são passageiras, são como uma fumaça que logo se desvanece, que logo desaparece. E Deus fala que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6.
O salário do pecado é a morte. Então, para quem vive no pecado, para quem vive debaixo do jugo do pecado, para quem vive debaixo da escravidão, porque ou você vence o pecado, ou o pecado vai te vencer. É a mesma coisa de falar, ou você vence a doença, ou a doença vai te vencer. Ou você vence a tua carne, ou a tua carne vai te vencer. Ou você vence Satanás com a tua fé em Deus, com as armas que Deus quer te dar e pode nos dar. Ou Satanás vai nos vencer. Ou você é senhor do pecado, ou ele é teu senhor. Ou você manda nele e diz, sai daqui, ou ele vai te dominar. E como está escrito em Romanos 6, o salário para quem vive no pecado é a morte. A herança de quem vive no pecado é a morte eterna. É o inferno, é o lago de fogo. A herança para quem é escravo do pecado é a morte e a morte eterna. E são muitos os que dizem essa palavra. Vamos se voltar para Deus. Vamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mas que o amor é passageiro. 1 João fala que Deus é amor. Eu costumo dizer, baseado nessa palavra, que em Deus não tem amor, porque Ele mesmo é o amor. Em nós sim pode ter amor se nós tiver Deus no coração. E também digo que em Deus não tem paz, mas Ele mesmo é a paz que nós precisamos. Em nós sim pode haver paz se nós buscá-la. Então Deus, Ele exortava esse povo para o arrependimento e fez promessa de perdão. A palavra diz que Deus é rico em perdoar, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que a razão de não sermos consumidos é as suas misericórdias. Ezequias estava doente, uma enfermidade para a morte, que não tinha mais jeito. Ele virou o rosto para a parede, se voltou a Deus e disse: meu Pai, até esse momento eu fui reto, o meu coração era de interesse para com o Senhor, ou seja, o Senhor me conhece. E ali Deus falou a Isaías: volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu vou curar e vou acrescentar mais 15 anos de vida, e ainda vou livrar da mão do rei da Síria. Então um coração aquebrantado, um coração que deseja o arrependimento, que deseja o leite genuíno, que deseja a Deus mais do que tudo nessa terra, chama a atenção de Deus, chama a atenção do céu para a nossa vida. Então não quero herdar esse salário do pecado, não queremos herdar esse salário do pecado, porque vai nos conduzir ao inferno, ao sofrimento eterno.
Então Deus está dizendo: eu estou te exortando para que você venha se arrepender. Eu estou te fazendo promessa de vida, de perdão, assim como Ele fez ao povo de Israel, por meio do ministério de Oséias. Ele exortou aquele povo para se arrepender. E nessa noite Ele faz o mesmo, pois Ele não envelheceu e a sua palavra não tem prazo de validade. Mas Ele vive e reina para todo sempre. Então, que nós possamos analisar as nossas vidas, para que esse salário do pecado, para que nós não venhamos herdar. Pois você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas ele pertence àquele que o criou. De repente nós estamos aqui hoje vivos, mas não sabemos se vamos dormir hoje e acordar amanhã vivo. Tem um monte de pessoas com medo desse vírus, com medo de morrer. Eu acho muito interessante, pastor Jubas, que todo mundo quer o céu, mas ninguém quer sair dessa terra aqui cheia de pecado. Salomão fala que aquele que morreu, que já morreu, é mais feliz do que o que ainda vive. E aquele que não nasceu é mais feliz, aquele que ainda não nasceu é mais feliz do que aquele que já nasceu. Então eu acho muito interessante, todo mundo quer o céu, todo mundo quer ir morar com Deus, mas ninguém quer sair desse mundo aqui pecaminoso. Porque se tivesse lá a opção viver aqui para sempre, tinha muitos que botavam lá, viver para sempre, não quero morrer não. Então dizemos que queremos o céu, mas ao mesmo tempo amamos esse mundo. Desejamos tanto esse mundo que não queremos morrer tão cedo, mas queremos viver o máximo possível. Se puder viver 200, 1000 anos, para muita gente era bom demais. Bom demais. Porque é apegada com esse mundo. Tem prazer de viver nesse mundo cheio de pecado, onde a doença faz chorar, faz sofrer, onde o luto faz acumular, ter um vazio no coração que se não fosse Deus para preencher, não preenchia, mas mesmo assim não quer morrer. Mas eu não preciso me preocupar com isso, nem você, com a morte. Porque nós não sabemos se vamos um dia ser ricos. Mas uma coisa temos a certeza, que um dia vamos morrer. Hoje você chora a morte de alguém e amanhã alguém vai chorar a tua morte. Hoje eu choro a morte de alguém, pois depois alguém vai chorar a minha morte. E assim essa vida onde tudo é vaidade vai se passando. E no céu não tem luto, não tem dor, não tem doença. Lá nada pode nos afligir. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui essa noite. Então o pecado nos escraviza. O pecado nos envergonha, nos intimida de dizermos que amamos ao Senhor. Então, vamos acordar e correr para Cristo, que Ele está de braços abertos. E aqui mais uma vez eu agradeço ao nosso pastor presidente
pastor Jubas, pela confiança de, nessa noite, me confiar aqui para ser o pregador dessa noite. E que eu falo, não há missões se o pecado estiver envolvido no meio. Porque se eu vivo em pecado, não tenho um prazer de evangelizar, de amar ninguém, de fazer nada para a obra de Deus. Faço que não preguiçoso de todo jeito. Porque o que vive no pecado é pior do que o preguiçoso. Ele pode até fazer, mas de todo jeito, porque é obrigado, de qualquer maneira. Então, agradeço ao nosso pastor e digo ao Senhor, meu pastor, a Assembleia de Deus, Nação Madureira de Paulo Ramos, amo o Senhor. Amém? E agradeço ao Senhor em nome de Jesus e também ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Ouvimos aí a palavra, né? Interessante. Pecado é um negócio que contamina mesmo o ser humano e quase ninguém tem medo. Quem tem medo é eu. Tenho muito mais medo do pecado do que de qualquer tipo de peste que existe no mundo, porque o pecado me traz a morte definitiva e as pestes não. E Jesus, ele disse, não fique preocupado com o que mata o corpo, porque o que mata o corpo não tem poder para matar o espírito. A Bíblia fala isso e deixa bem claro. Mas tenha cuidado e medo daquele que pode matar o espírito. É o pecado. Não é Deus. É o pecado que mata o teu espírito. Tem muita gente que diz que é Deus que mata. Não, é o pecado que mata. Deus não mata. Porque Deus é Deus de liberdade. Deus é Deus de vida. Ele não mata. Quem mata é o pecado. Porque ele deixou bem claro também. O irmão acabou de dizer: o salário do pecado é o quê? É a morte. Então quem mata é o pecado. Não é Deus que mata. Então nós vamos procurar não pecar para nós viver. Se a multidão, o mundo, tivesse preocupado em se resguardar do pecado, não estava existindo coronavírus e nem outro tipo de pandemia ou tipo de pestes. Isto vem por causa do pecado. Por detrás de tudo isso é o pecado, não é outra coisa, irmão. Porque se o homem não tivesse pecado, Deus, ele deixou bem claro quando pecou o homem. Ele disse que o homem tinha que viver do suor do seu rosto, não ia ter mais sossego, ia ter sofrimento, tinha que sofrer. E a mulher também, ter dor de parto e outras coisas mais, porque a Bíblia não recita, porque se for recitado detalhadamente, nós tínhamos que ter uma pilha de Bíblia para trazer à igreja ou para se ler. A Bíblia é pequena, quase ninguém lê. Imagine se a Bíblia fosse triplicada. Então nós temos que ter medo do pecado. E eu vejo as pessoas tá nem aí com o pecado, está pecando e está achando bom, e o salário dele é triste. A gente avisa antes, para que quando acontecer pior, você não poder dizer no dia do juízo, dizer para Deus que não ouviu, que ninguém falou nada, que ninguém te avisou. É avisado sim. A Bíblia avisa, nós pregadores avisamos, estamos falando, abrindo os olhos, mas as pessoas acreditam muito mais na televisão, no jornal, no cientista, do que em Deus. Fazer o quê? Do que
ouvir as coisas de Deus. Fazer o quê? É ficar olhando de camarote as coisas acontecer. E os cristãos estão indo embrulhado da mesma forma, entrando no mesmo barco. O barco da mentira, o barco do engano, porque as pessoas não gostam da verdade, mas a verdade ela é gostosa, muito maravilhosa, porque a verdade ela não alisa a gente, ela não passa a mão na gente, a verdade ela é direta, por isso que ela dói, mas depois cicatriza e você nunca mais lembra daquilo, porque doeu ali, mas você não lembra, mas a mentira você vai lembrar. Quando a verdade aparecer, você vai sempre lembrar da mentira. Pois é, eu acreditei, mas não foi verdade. Amém? Nós só temos agora alguns minutos. Estaremos aqui terça-feira e Deus me deu um tema para a gente trazer aqui na terça-feira. Um tema muito interessante. Eu não sei o que Deus vai querer falar, que até agora eu não sei ainda. Deus é quem sabe. O que é sacrifício para você? Prisão ou liberdade? Nós vamos entender terça-feira aqui que muitas das vezes é para você ser livre, e a liberdade, por falta de entendimento, a liberdade se torna um sacrifício. A quanto aqui no mundo que estamos vivendo, sacrifício é estar preso. Mas nós vamos falar aqui na palavra. Eu ainda não sei ainda, é só um tema que Deus me deu. O que é sacrifício para você? Prisão ou liberdade? Nós vamos entender terça. Se terça não der o tempo, nós vamos prorrogar para outra terça-feira. Eu queria muito que você nos assistisse e também convocasse outras pessoas para assistir, porque vai ser um tema muito importante, até um tema que pode ser até debatido na questão para a gente aprofundar e ter mais conhecimento, porque nós precisamos, irmãos. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, mas ao mesmo tempo não. É questão de memória, é questão de ligamento com Deus. Incrível a gente conversar e ver a época que estamos vivendo, com tanta pandemia, tanta gente morrendo, tanta tristeza no mundo. O princípio de dores que a Bíblia fala já começou, porque todas as famílias estão sentindo dores, porque estão perdendo entes queridos, para uma doença que cientistas ainda não deram conta de descobrir, e nós cristãos não podemos colocar a nossa mão debaixo das mãos de Deus e nem por cima, tem que deixar Deus agir, porque isso é tratamento de Deus. E ainda pessoas se desviando numa época dessa. Era a época de todo mundo correr para os pés de Deus. E eu já disse aqui uma vez em uma pregação, que isso veio para consertar o povo. Aquele que está escondendo de trás da Bíblia, dizendo que é santo e na verdade não é, pois fique veaco, que Deus vai tratar de você. Se não tratar nesse mês, mas no mês que vem você não vai passar do outro mês, daqui para o final do ano, Deus vai tratar de você. Pode ficar tranquilo, do jeito que você está. Se preocupe não, Deus vai tratar de você. Você vai ver que Deus não é brincadeira, que você tem que levar Deus mais a sério, viu? Então fique tranquilo, não precisa preocupar com nada não, deixa Deus agir na sua vida, e depois você vai dizer: o pastor estava certo. Amém? Então Deus está descobrindo os que são e os que não são, e os que são de Deus, Deus vai dar o livramento, mas os que não são, Deus vai tratar. Não é fazendo medo não, é uma realidade que Deus deixou escrito e nós temos que ler. Então quem não lê,
está desatualizado, mas quem lê a Bíblia ou ouve a Bíblia está atualizado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença de todos neste domingo, este culto de hoje, culto na direção, um culto de missões, e estamos aqui para cumprir a palavra de Deus, e recebemos aí uma palavra gloriosa, e espero por você terça-feira, glória a Deus. E eu quero até que o nosso secretário faça aí um banner, não um banner de pregar na parede, mas virtual, para nós divulgar, porque vai ser interessante o tema, e pode ser debatido. Nós vamos estudar, porque nós precisamos estudar, irmão, para nós estarmos bem informados da realidade da vida cristã e da vida espiritual. Nós largar de ficar brincando por aí, dizendo que é crente, não é sapateado, nem dizer que é santão, e nem dizer que é profeta, que desce fogo do céu, que é crente, que está fazendo a vontade de Deus e que está inteiramente como Deus quer. Não. E aonde está a obediência? Então nós vamos falar de coisa séria, glória a Deus. Pastor, então você já sabe o que vai dizer. Não sei, mas Deus sabe, e eu sei que é sério. Amém? Então vamos agradecer ao Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos vendo, sinta-se abraçado por nós, você que está em todos os lugares aí pelo Brasil afora, meus irmãos que estão aqui em Olho d'Água das Cunhãs, que eu sei que é uma minoria que assiste, mas os que estão assistindo, que Deus possa lhe abençoar de forma especial. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos orar agradecendo ao Senhor por este culto tão glorioso que o Senhor nos deu para estarmos aqui nesta noite. Meu Deus, também queremos apresentar as pessoas que estão enfermas, e entre elas, ó Deus, o irmão Deltrudes, que não está bem, que o Senhor possa visitá-lo, ó Deus, nesta noite, e expulsar de lá o anjo da morte, e o espírito da morte, que não é o anjo de luz, mas que é o anjo da maldade. E o Senhor vai expulsar, porque o dono da vida é o Senhor Jesus, vai estar do lado daquele que está enfermo. Ó Deus, que ainda vai dar tempo para estar adorando e servindo ao Senhor. Deus eterno, cubra-nos de bênção e dê uma noite tranquila para cada um. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizem: a vitória é nossa. Agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E 2020, unidade acima de qualquer interesse. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.